Fala galera, aqui é o professor Franklin e a gente vai hoje conversar um pouco sobre a diferença entre massa e peso, né? Então, para início de conversa, vamos definir o que é massa. Então, a massa de um corpo, por exemplo, a massa dessa pilha de livros aqui, talvez algumas pessoas confundam com peso. Talvez alguém diga, esses livros pesam 2 quilos, quando na verdade estamos falando da massa, porque a massa que se refere à quantidade de matéria. Quando a gente fala que tal coisa tem 10, 20, 1000 quilos, estamos falando do quê? A gente está falando que tem muita matéria ou tem pouca matéria, é um jeito de a gente contar a matéria e vai depender do material. A gente sabe que cada material, cada coisa que existe nesse mundo, nesse universo, vai ser definida por quê? Vai ser composta por átomos, né? Então, quando a gente fala que tem 10, 20, 1000 quilos, a gente está só querendo, é um jeito da gente dizer no nosso dia a dia, dizer, ó, tem muitos átomos aí, tem poucos átomos aqui ali. Eu acho que aquilo ali tem a quantidade de átomos mais ou menos. Então é um jeito de a gente poder quantificar isso, é a massa. Massa fala sobre o que tem dentro, do que é feito. Então aquela massa é uma propriedade, vamos deixar bem claro, é uma propriedade dos corpos, propriedade da matéria. E a massa vai ser constante, né? Ou seja, a menos que alguém arranque um pedaço de um corpo, a massa dele vai continuar constante, né? A menos que tenha outras coisas que a gente não vai tratar aqui com radiação e tal, mas vamos deixar claro que a massa é uma constante nos corpos, né? A propriedade deles. A massa é uma grandeza escalar, ou seja, ela pode ser definida com duas coisas. Um número, como a gente definiu aqui, um número, e uma unidade. E essa unidade quilo é justamente a unidade do Sistema Internacional de Unidades. Então, quando a gente fala de massa aqui nos problemas de física, a gente vai usar sempre quilo, a menos que se avise o contrário. Então, se isso é massa, o que é peso? Bem, vamos lembrar uma coisa. Peso, como a gente viu na nossa última aula, ele é uma força. Então, para começo de conversa, o termo devia ser força-peso. Consertei aqui já. E como a gente viu, existem 4 coisas que definem uma força, né? Ela é o quê? Ela é uma interação entre dois corpos, ela é vetorial, ela pode ser a distância ou de contato e ela causa aceleração. A gente vai ver que peso cumpre todas as características, cumpre todas as requisitos para ser uma força. Por quê? Em primeiro lugar, ela é uma interação entre dois corpos. É a interação entre o planeta e os corpos que ficam aqui perto, tipo a gente, né? Então a gente que está aqui perto do planeta, estamos no planeta, a gente sofre a força-peso. E de certa forma podemos dizer que a força-peso é uma forma disfarçada da força da gravidade, porque tem tudo a ver, como a gente vai perceber já já. Então existe interação, né? Outra coisa, essa força é uma força de distância, a distância, porque a gente não precisa estar tocando no planeta para sentir a força-peso. Mesmo que a gente pule, justamente a gente cai de novo, por quê? Porque a força-peso vai puxar a gente. E essa questão de cair mostra que a força-peso é vetorial, ou seja, ela não está solta, não é como uma massa que é um número, ela tem uma direção, a gente pode defini-la com uma seta. Essa pilha de livros rosa aqui, por exemplo, a força-peso dela, eu posso dizer que ela é assim, ó, uma setinha para baixo. Por quê? Porque a força-peso sempre vai ser em direção ao centro do planeta. Isso aí mostra o quê? Que é uma interação entre o planeta e os corpos. E agora, é claro, o último detalhe que a gente vai destacar é o quê? Que essa equação aqui, a gente lembra que a gente falou que a força vai causar aceleração? Bem, a força-peso nos causa uma aceleração, né? Quer dizer, a gravidade causa aceleração, porque a força-peso, como eu falei, é só um jeito, um apelido que a gente dá para a força gravitacional. Então, a aceleração que vai causar sempre vai ser a aceleração da gravidade, que vai ser de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A força-peso pode ser calculada assim, então, peso vai ser a força-peso, o módulo da força-peso vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Isso nos mostra que massa não é peso, mas o peso depende da massa. Então, quanto maior for a massa, maior vai ser a força-peso para esse corpo. A gravidade, a aceleração vai ser sempre a mesma para qualquer um, porque a aceleração vai manter constante, né? Se a gente aumenta o peso, aumenta a massa, a gente consegue entender então como as coisas vão se encaixando agora. E outra coisa importante, né? Por mais que a gente costume sempre desenhar força-peso com uma seta para baixo, temos que lembrar que na realidade não é para baixo, é para o centro do planeta aqui, é o centro do planeta. Então, se tiver alguém em outras partes do mundo, a força-peso nesses lugares vão estar sempre pro centro do planeta. Não é uma direção assim para baixo, como a gente poderia dizer, definir no papel. Não, é no centro do planeta. Claro que quando a gente estiver respondendo questão, vamos botar uma setinha para baixo, né? Mas só para a gente entender e não ficar nada aí sem ser explicado. Então agora, só para a gente finalizar,
vamos só entender um pouco como funciona a questão da balança, né? Porque quando a gente coloca, por exemplo, ali um corpo na balança, como a gente colocou aqui nesse slide, essa pilha de livros aí na balança, a gente sabe que no visor da balança vai aparecer o quê? Vai aparecer lá uma medida de massa, 2 quilos. Então a gente tem que entender que na realidade isso é uma coisa surreal, né? Como é que a gente coloca uma coisa em cima de um objeto e o objeto descobre quantos átomos tem dentro daquela coisa? Então é uma coisa bem estranha. Por quê? Porque na verdade a gente não tem como descobrir isso, a gente calcula. De acordo com a força-peso que aplica na balança, a gente sabe que vai ser o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. E a gravidade a gente sabe qual é, né? Que todo mundo sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então se eu sei qual é a força, que peso que tem, e eu sei qual é a gravidade, aí eu vou descobrir a massa fácil. Então, gente, vamos entender uma coisa. A massa é algo que todo mundo tem, uma propriedade nossa, é algo que está dentro de nós, é a quantidade de átomos do que a gente é feito. E o peso é uma força, que quem aplica é o nosso planeta, a mãe Terra, que está aplicando na gente, está puxando a gente para o seu centro, e essa força vai ser proporcional à nossa massa, que a gente já tem, e à aceleração da gravidade local. Ok, gente? Então quer dizer que se vocês mudarem de planeta, vocês não vão emagrecer. Vocês só vão poder ficar mais tempo flutuando antes de bater a cara no chão quando pularem de um lugar bem alto. Ok, gente? Então nossa aula foi essa e hoje a gente vai continuar estudando nos próximos vídeos. Não deixem de curtir e seguir o canal. Até a próxima!